Guilherme vai introduzir agora a fala do núcleo docente estruturante da FAO, para que nós possamos conhecer os últimos encaminhamentos que o NDE está fazendo nessa reta final, né, dessa discussão, dessa revisão do nosso projeto político-pedagógico. Guilherme. Boa tarde a todos. Obrigado, Andréia. Queria também me juntar a Andréia agradecendo a presença de todos aqui e também daqueles que estão assistindo essa mesa, né? Uma mesa um pouco mais longa, mas a gente quis que ela fosse, ela tivesse essa continuidade, né, entre essas falas da ABEA, né? Agradecendo também aí a presença da PR1, do Marcelo. Acho que é importante também esse entrosamento da PR1 com a realidade do curso de arquitetura. Lembrando que a gente está há 15 anos, né, desde a última implantação de currículo, e esses 15 anos foram povoados por uma intensa discussão, né? A gente implantou experiências bastante ousadas em 2006, principalmente as experiências de integração, que não existiam anteriormente. Isso virou referência no Brasil, vários cursos adotaram práticas semelhantes em referência a essas experiências. A gente passou um tempo apresentando a experiência em vários fóruns, em várias instituições, e, a partir dessas experiências, então, a gente pôde desenvolver uma série de reflexões críticas, né? Uma espécie de feedback ou de análise reflexiva a partir dos resultados das experiências e das vantagens e dos problemas, né, e desafios que ela ainda encontra, né? Não só as experiências de integração, mas também a própria experimentação de ciclos na formação, né, no curso de graduação, uma coisa também que pode, né, que a gente não adotava anteriormente isso, né? Era um curso de graduação de 10 períodos, e agora, desde 2006, a gente vem tentando, né, erguer esse conceito de ciclo, e vocês vão ver na apresentação. Estou só aqui antecipando alguns conceitos que são importantes para entender a lógica com a qual esse desenho veio sendo concebido nesses anos todos, né? Um projeto pedagógico que teve essa gestação longa e que ainda está em gestação, também muito devido a incidentes de percurso que a gente teve, né? Um incêndio no edifício da reitoria, né, que interrompeu muito dessas atividades, e agora também esse período de suspensão de aulas e de atividade remota também acabou, de alguma forma, também contribuindo para, em alguns momentos, para tirar o nosso foco desse trabalho, mas o núcleo vem trabalhando intensamente, entendendo aí que é um momento que pode não parecer propício, mas é um momento que a gente está tentando aproveitar também, né? Acho que o remoto, e a gente vem observando isso, né? Que, apesar de estarmos no modo remoto, as reuniões ganharam certa eficiência, né? A presença né, mais assídua e sistemática de todos os membros, né? Contribuições que vêm sendo feitas muito assim, de muito valor. No modo presencial, isso era mais complicado, né? As agendas, os deslocamentos do fundão para o fundão, horários às vezes difíceis de sustentar. Aqui a gente está um pouco invadido também nos nossos horários domiciliares, mas isso tem ajudado, de certa forma, para que o trabalho encontre cada vez mais esse, não digo um término, porque a discussão de currículo nunca se termina, mas, em todo caso, um momento, né, em que ela possa frutificar e ser realizada aí. Então, passar a palavra para a professora Silvia Rola, que é diretora adjunta de graduação e que preside o núcleo docente estruturante, para que ela, então, introduza aí para todos o nosso bebê.
Pronto, abrindo aqui o microfone. Agradeço a todos os membros da mesa, a diretora Andréia, ao vice-diretor Guilherme, a todos os membros que aqui estão, Marcelo de Pádua, Ana Góes Monteiro, Paulo Jaimes, a presença também de alguns dos nossos colegas do NDE. Então, eu só queria fazer uma leitura rápida aqui. Temos como membros 13 professores, então, eu, no caso, como diretora de graduação, presido o NDE. Temos a presença da professora Cláudia Nóbrega, Carlos Pfefferman, que se encontra aqui na sala conosco, professora Fabiola Zono, que também se encontra aqui conosco, professor Guilherme Lassance, professor James, que é o nosso diretor de extensão, diretor adjunto de extensão, professor Jorge Fleury, Marcos Silvoso, Paulo Fernando Rodrigues, Pedro Engel, que se encontra aqui na sala conosco, Sérgio Fagerlandi também aqui conosco, Vitor Andrade e professora Wanda Vilhena, que também está aqui conosco. Então, com isso, somos um grupo de 13 professores fazendo as reflexões acerca do que possa vir a ser esta proposta para um novo projeto pedagógico, né, do nosso curso de Arquitetura e Urbanismo, e vislumbrando a possibilidade de que ele se implemente a partir de 2020 até 2030, ou seja, para que a gente possa desfrutá-lo ao longo dos próximos 10 anos. Então, podemos passar para a próxima. Então, aqui vale a pena ressaltar um pouco as origens de quando começa esse modelo em que nós estamos atualmente. Então, ele data de 2006, né, teve uma necessária revisão da reforma em 2006, então nós já estamos há 15 anos nesse atual currículo. Então, próximo. Então, nós temos os principais desafios, né, levantamos para tentar entender qual é o cenário que nos encontramos. Então, temos hoje um grande número de disciplinas, que equivale a um acúmulo de trabalhos e de avaliações, né, e isso representa uma oferta de conteúdo fragmentada, integrações ainda restritas e pontuais. Um segundo aspecto seria uma carga horária obrigatória elevada, que dificulta a integração universitária, e isso representa os primeiros períodos com 30 horas semanais e curso com quase 5.000 horas. Então, bem além do que preconiza o MEC, né? Bom, e o terceiro aspecto seria novas exigências curriculares, que isso tem sido uma realidade, que tem aflorado, então, com as atividades de extensão, interdisciplinaridade, meio ambiente, direitos humanos, e etc. O quarto aspecto seria a própria evolução do corpo docente, do corpo discente, né, os nossos alunos. Então, mudanças tecnológicas, maior demanda por apoio pedagógico e infraestrutura. E, com isso, a gente levanta também as oportunidades. Então, a primeira delas é a possibilidade de desenvolvimento da pós-graduação e forte intercâmbio acadêmico e científico, o que representa que possuímos 2 programas de excelência nacional com 6 cursos de pós stricto sensu. O segundo, evolução do corpo docente da FAO, novo perfil de atividade e competências. Então, temos regime de 40 horas DE com doutorado. O terceiro seria o diferencial UFRJ, né? Estamos dentro da maior universidade pública federal e dessa rede institucional do Rio de Janeiro. Então, com isso, nós temos possibilidades de intercâmbio interno e externo em pesquisa e inovação. Bom, e aí partimos para a nossa missão, que é oferecer um ensino público de qualidade para a formação de arquitetos e urbanistas, com uma visão crítica e tecnicamente competentes, aptos a identificar demandas da sociedade e formular respostas projetuais inovadoras. Temos 3 grandes objetivos e suas metas, né, para
a chegar a elas. Então, o primeiro objetivo é fortalecer a imagem da FAO, e como metas temos fortalecer o ensino de projeto como campo multidisciplinar e conhecimento específico. O seguinte, promover experiências interdisciplinares, né, de colaboração, integração e criação, e valorizar o ensino baseado na pesquisa. Um segundo objetivo seria acolher a diversidade, e como metas temos intensificar a integração da graduação com a pós-graduação, flexibilizar a matriz curricular, facilitando o fluxo e a otimização do conhecimento, e reconhecer a pluralidade do corpo discente e incorporar a variedade de interesses. E, como último objetivo, ultrapassar os limites, temos ampliar a integração entre os campos de saber, em dinâmicas dentro e fora da UFRJ, e construir redes de colaboração, nacionais e internacionais, para facilitar o intercâmbio. E aí temos algumas estratégias, a primeira delas é a flexibilização e autonomia, articulação disciplinar através de variados modos e níveis de integração, favorecendo abordagens diferentes. Estruturação em ciclos de formação, com práticas pedagógicas específicas, capacidade gestora para promover ações interdisciplinares integradas com as ações de extensão e os projetos de pesquisa. E estratégias, integração com a pesquisa e a pós-graduação. Valorização do corpo docente com larga crescente atuação em pesquisa, favorecida por uma grande proporção de doutores com regime de dedicação exclusiva, ou seja, 75% do corpo permanente. Uma oferta integrada de conteúdos com cursos de pós-graduação, de programas de reconhecida excelência, e no caso ProArc e ProURB. Reconhecimento da prática experimental com maior aproveitamento da infraestrutura laboratorial instalada. Temos 35 grupos e laboratórios de pesquisa atualmente, 8 laboratórios de graduação, que vão desde materiais, instalações hidrossanitárias, conforto e energia, gráfica digital, informática, oficinas de maquete, cerâmica e gesso. Então, e também uma riqueza de acervos, com biblioteca integrada, núcleo de documentação e pesquisa, NEAC e Mediateca. Então, assim, temos o terceiro, que é a integração com a sociedade, ações de extensão, então temos 10% da carga horária total do curso para isso, integração com a prática profissional, ateliês universitários e estágio supervisionado, flexibilização da oferta de disciplinas, então aqui a gente começa a entrar no conceito de ciclos, redução da carga horária obrigatória, e a quarta estratégia seria mobilidade e intercâmbio, consolidação das redes de parceria, né, com mais de 30 convênios existentes, oferta compartilhada de conteúdos, oficinas, professores visitantes, flexibilização da oferta de disciplinas, conceito de ciclo, temos práticas didáticas, e aí prática teórica com aulas expositivas e seminários, prática projetual, ateliês com carga horária total equivalente à metade do curso, e prática experimental, que mobiliza uma infraestrutura especializada e acervos. Então, a partir daqui eu passo a palavra para a professora Fabíola, que vai apresentar a estrutura curricular. Obrigada a todos, e Fabíola, você com a palavra. Fabíola, estamos sem som. Pronto.
Ok, agora, desculpa. Obrigada, Silvia. Boa tarde a todos vocês. Eu vou apresentar esse item da nossa estrutura curricular e vou me ater bastante aos termos do documento, que muito em breve será disponibilizado a todos os departamentos e a todos da nossa FAO. Então, essa estrutura curricular, nessa nossa proposta, é apresentada em 3 ciclos de formação. O primeiro ciclo, que nomeamos ciclo básico, tem como objetivo a sensibilização e a instrumentalização. O segundo ciclo, intermediário, que tem como objetivo o desenvolvimento técnico e metodológico. E o terceiro ciclo, avançado, que tem como objetivo a abertura disciplinar e o estímulo à inovação. O primeiro ciclo, ele tem a duração de 2 semestres, 1 ano. O segundo, de 4 semestres, 2 anos. E o último ciclo, também de 4 semestres, mais 2 anos. Estes ciclos apresentam a proposta das práticas, prática teórica, prática projetual e prática experimental, também como estruturantes. O ciclo básico visa sensibilizar o discente para a experiência com a cidade, com a arquitetura, bem como despertar e instrumentalizar sua capacidade reflexiva e de experimentação. Ao final dos 2 primeiros períodos, espera-se a construção de uma base de competências e habilidades, bem como de uma cultura arquitetônica comum. Visa conferir familiaridade com o processo de criação formal espacial, suas lógicas estruturais e princípios construtivos, a percepção de qualidades ambientais e visuais, bem como relações contextuais. Pretende-se que se desenvolva a capacidade imaginativa, o raciocínio espacial abstrato e habilidades básicas ligadas a diferentes modos de representação visual do objeto arquitetônico e seu sítio, entendidas como recursos indispensáveis para sua compreensão e concepção. Tais competências, associadas a conceitos teóricos, contribuirão para o reconhecimento da arquitetura como elemento constitutivo e inerente à cidade, entendida como produção resultante de processos técnicos, históricos, sociais e culturais. Se enfatizará nesse momento inicial do curso a importância da arquitetura da cidade, adotando como estudo de caso a própria cidade do Rio de Janeiro, que servirá de campo para a introdução de conceitos próprios à história da arquitetura e do urbanismo. A proposição de disciplinas, como vocês veem por essas ligações entre elas no slide, visa criar oportunidades para o exercício tanto detido e concentrado dos saberes, como relacioná-los entre si. A mitigação da fragmentação dos conteúdos se dá graças à articulação que permite também oferecer experiências de imersão. Propõe-se assim também, como se observa, a redução do número de disciplinas por meio da integração entre setores e departamentos. O ciclo intermediário foca na capacitação em diferentes campos de atuação do arquiteto e urbanista, da concepção do edifício e detalhamento de seus espaços internos ao projeto urbano e paisagístico, planejamento do território, privilegiando sempre o papel social da formação pública. Destacam-se temas como a concepção de equipamentos públicos, habitação coletiva, patrimônio e técnicas sustentáveis. A dinâmica tem por referência o conceito de integração entre disciplinas dos diferentes departamentos, em torno do ensino de projeto, como se identifica o ateliê estruturante no slide. Partindo de uma avaliação dos 15 anos de existência da experiência de integração praticada na FAO, pensamos a diversificação de formas de integração entre as disciplinas, tanto por um alinhamento de conteúdos em função de afinidades horizontais,
dentro do mesmo período, como por continuidades verticais entre períodos diferentes. A integração pontual ou por módulos neste ciclo, correspondendo a momentos mais intensos e específicos, como palestras, workshops, bancas, módulos conjuntos de curta duração, que prescindem de regularidade e de presença simultânea, se dão de forma estruturada como aqui na matriz apresentada. O desenho do ciclo se define em função de um duplo cruzamento de graus de integrações horizontais e verticais entre disciplinas e semestres que os compõem. A integração horizontal visa o reconhecimento e a valorização do espaço do ateliê e da prática como principal formato. No que se refere à integração vertical, o ciclo propõe uma série de alinhamentos entre os semestres. A ideia é, com isso, oferecer a possibilidade de desenvolvimento e aprofundamento de determinados conteúdos. Assim, podemos reconhecer esse alinhamento, por exemplo, na linha da história da arquitetura, de história 3, 4, 5 e teoria, e também esse alinhamento no quarto período, desde ateliê tecnologia, depois no quinto e no sexto, tecnologia, construção e mais tecnologia. O ciclo avançado é voltado à qualificação diferenciada e flexibilizada do estudante, tendo como objetivo o desenvolvimento da sua autonomia crítica e a preparação para as escolhas do TFG. 3 formatos de disciplinas conformam cada um dos grupos de escolha restrita. O primeiro é os seminários avançados, que reúne oferta variada de disciplinas teóricas, interessadas no aprofundamento de temas com recortes específicos e com dinâmica metodológica de discussão coletiva. O segundo corresponde aos ateliês avançados, que são disciplinas de projeto pautadas em agendas explícitas dos docentes que as oferecem, tendo como objetivo a produção projetual capaz de explorar situações e estruturar problemas no sentido da busca da inovação. E o terceiro, os laboratórios avançados, que articulam conhecimentos teóricos com a experimentação prática, produzindo simulações, ensaios, modelos digitais ou físicos. O ciclo se inicia por uma experiência de integração total no 7º período, com o desenvolvimento e orientação conjunta de um trabalho comum a diferentes disciplinas que envolvem as 3 práticas, teórica, projetual e experimental, correspondendo respectivamente a um seminário, um ateliê e um laboratório. O 7º período, experiência de integração, tem como objetivo a definição do projeto como construção do problema, que, dado o caráter simbólico para um curso em uma universidade pública, advirá do enfrentamento de situações complexas e desafios emergentes nos territórios da paisagem da cidade do Rio de Janeiro. O projeto deve se afirmar como posicionamento crítico, propondo soluções inovadoras e comprometidas com o questionamento sobre as possibilidades do habitar na contemporaneidade, dados contextos de tensões, conflitos, fragilidades e desigualdades. Partindo da compreensão da relação intrínseca entre projetos de arquitetura e projetos da paisagem, a disciplina tem a questão do projeto como central, sendo os ateliês os locais de convergência das reflexões e discussões sobre espaço, sociedade e teorias contemporâneas, oportunizadas por seminários, e as investigações e experimentações de soluções técnicas e de representação, como interpretação do contexto e meios para o próprio pensamento projetual, acontecendo nos laboratórios. O ciclo, portanto, prioriza as especificidades relacionadas com o perfil de competências do nosso corpo docente, já que cada grupo de escolha restrita, seminários, ateliês e laboratórios, fica prioritariamente vinculado aos departamentos que possuem mais afinidade com o perfil desses conteúdos,
sem a exclusão dos demais departamentos, uma vez que há relação com as pesquisas de pós-graduação, as pesquisas desenvolvidas também pelo docente, que constituem conhecimentos específicos. O discente, então, optará diante dessa oferta. E, por fim, ainda como parte desse último ciclo, e isso é muito importante, inclusive, o trabalho final de graduação. Há, então, a ideia de uma ampla sinergia da escolha do tema desse trabalho final de graduação com as atividades realizadas pelo estudante ao longo do seu ciclo avançado, da sua livre escolha nesse ciclo avançado. Nesses termos, assim, o trabalho final de graduação dará uma contribuição ao conhecimento no campo da arquitetura e urbanismo, que seria um justo retorno do investimento público da sociedade para a formação dos discentes, valorizando, então, essa produção do conhecimento na universidade. Além dessas atividades, cumprindo toda essa matriz de carga horária, nós temos as disciplinas conhecidas hoje como eletivas, mas são disciplinas de escolha condicionada ou de livre escolha, e as atividades de extensão, que constituem 10% do total da carga horária do curso. Bom, agradecendo a atenção de todos, eu coloco que todas as informações que foram apresentadas aqui são apenas um preâmbulo. Esse documento que está em processo possui todo um pensamento já estruturado sobre cargas horárias, sobre a natureza das emendas das disciplinas e ainda outros detalhamentos, e enviaremos esse documento aos departamentos no início da semana que vem, para que possamos dar continuidade ao nosso processo de discussão e os nossos trabalhos internos. O espírito dessa apresentação aqui hoje foi o de abrir a discussão, abrir a interlocução, e é justamente com esse caráter, com esse espírito, que a FAO organizou a próxima mesa com os nossos convidados externos, porque desejamos que esta seja construção coletiva da nossa FAO. Então, mais uma vez, agradeço em nome de todos os professores do Núcleo Docente Estruturante, professora Silvia Rolla, professora Cláudia Nóbrega, professor Carlos Pfefferman, eu, Fabiola Zono, professor Guilherme Lassance, professor James Miyamoto, professor Jorge Fleury, professor Marcos Silvoso, professor Paulo Fernando Rodrigues, professor Pedro Engel, professor Sérgio Faguelandi, professor Vitor Andrade e professora Wanda Vilhena.